Boa noite a todos, boa noite, Sara. Queria agradecer em nome da AMAT Minas o convite feito pela Rede Lado para participar desse diálogo tão importante e oportuno, né? Doutora Cássia, que é a nossa presidente, teve um pequeno acidente doméstico e, por recomendação médica, está triste de não estar aqui hoje conosco nesse diálogo, e me pediu, na condição de conselheira da AMAT, que aqui representasse a entidade, mas ela me pediu também pessoalmente que eu externasse o sentimento dela de não estar aqui. O Nuri está sempre conosco, numa parceria longa na AMAT. Queria cumprimentar e agradecer o convite da Rede Lado, então, na sua pessoa, Nuri. Bom, queria agradecer a todas as falas que me antecederam. São, ao que tudo indica, seremos uníssonos na compreensão de que, bem destacado pelo Fabrício, apesar de estarmos numa situação extraordinária, não estamos num estado de exceção. Então, não houve a revogação da Constituição Federal, não houve a revogação da consolidação das leis trabalhistas, não houve a revogação do Código de Processo Civil. E, diante desse cenário, a proposta que me foi dada para esse meu lugar de fala nesse momento, gozando aqui do nosso privilégio de estar tendo o lugar de fala, né? A gente não pode esquecer nunca disso, sobre as nulidades do procedimento da realização das audiências por teleconferência. Bom, ao final desse rico debate, havido com a contribuição de todos que me antecederam, e eu dou um destaque aos números trazidos pela doutora Alessandra, nossa presidente da ABRAT. Não ficou muita coisa para ser dita por mim nesse momento, até porque é da natureza do advogado fundar os seus argumentos nas bases legais. Então, como dito e redito, a gente está falando de uma imposição feita num momento extraordinário, né? Mas uma imposição pelo Conselho Nacional de Justiça, pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho, usurpando competência que é do Poder Legislativo, criando um procedimento processual para entrega ao jurisdicionado do direito dele, sem que sequer fosse ouvido um dos grandes atores desse ato solene, que são os advogados. Fabrício bem colocou aí para nós que, para esse ato, não foi a advocacia consultada, né? Não bastando isso, a não consulta à advocacia trabalhista, ainda foram criados obrigações, procedimentos que extrapolam até mesmo o que é razoável aos próprios advogados. Então, agora eu, como advogada, vocês, colegas como advogados, todos nós seremos responsáveis por garantir a boa conexão da internet em todos os locais. Porque a gente está falando da impossibilidade do acesso, que, como a doutora Alessandra já colocou aí, atinge um quarto da população brasileira. A gente está falando do empregado que tem pouco poder aquisitivo e muitas vezes tem acesso à internet pelo celular em plano de dados limitados. A gente está falando daquela pessoa que mora no sertão do Nordeste e não tem acesso à internet. Mas espera aí, todos que estão aqui, creio eu, acompanharam o julgamento do STF, que tratava da constitucionalidade da medida provisória. E todo mundo que estava lá viu que a internet caiu. E o julgamento foi postergado para o dia posterior porque ela não voltou. Bom, eu, como uma atriz do ato solene que é a audiência, como todos os colegas aqui presentes, vejo o Supremo Tribunal Federal que não consegue manter a qualidade da conexão da internet, enquanto julgando uma matéria de extrema relevância. Como que eu vou garantir que a testemunha da minha parte vai ter acesso à internet? E esse acesso vai ser de qualidade e vai ser durante todo o ato. Porque tem isso, a gente está aqui falando das situações mais extremas. Mas e aquela internet que tem instabilidade? Aquele delay que a gente já conhece, entre o que um pergunta e o outro responde, né? Como que isso vai funcionar
dentro de um ato que prima pela oralidade, pela imediatidade, pela leitura, como bem a doutora Érica colocou, a leitura do que não é dito, né? Como que isso vai poder ser solucionado com essa tecnologia que nós temos hoje e que foi proposta por esses órgãos, pelo Conselho Nacional de Justiça, pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho? É lógico que a gente acredita que pela evolução da informática, da tecnologia, a gente ainda vai ter esse local adequado para a prática do ato dessa forma. Mas será que essa decisão de futuro e definitiva tem que ser tomada num momento extraordinário em que todos, efetivamente todos, foram pegos de surpresa? Será que é correto você impor ao jurisdicionado, aos advogados, aos próprios magistrados, que tenham todas as tecnologias adequadas, ferramentas, capacidade técnica? Porque a gente tem que lembrar que quando houve a transição para o PJE, houve um momento de transição em que os advogados tiveram que se adequar, tiveram que se adaptar, mas muitos outros deixaram de advogar, penduraram a beca, simplesmente não acompanharam a evolução tecnológica. E não cabe a nós, nos locais de privilégio que nós estamos, definir algo que vai excluir tanto o acesso do jurisdicionado, quanto o próprio exercício dessa profissão tão solene que nos é tão cara da advocacia. É correto você chegar para um advogado que advoga na Justiça do Trabalho há 30, 40, 50 anos e dizer para ele, olha, agora você já não serve mais porque você não se adaptou. Não. E isso não é um contraponto de que os advogados criam resistência à evolução ou à própria acompanhamento das novas tecnologias, de jeito nenhum. O que a gente pede é um tempo de adaptação para isso. E todas as associações que estão aqui hoje presentes nesse diálogo são conhecidas e reconhecidas pelos seus representados, exatamente pelo exercício contínuo dessa capacitação. Então, não existe aqui uma resistência às evoluções tecnológicas. O que existe é uma necessidade imperiosa de abertura do diálogo para criar e tomar decisões que vão permear o período pós-pandemia, não só um período de exceção, de extraordinariedade, com base na legislação. E por que é importante a gente dizer isso? Porque pouco importa a urgência que se está tendo para fazer audiências de instrução por teleconferência e que futuramente serão todas revistas, discutidas nos tribunais superiores, porque são nulas no seu nascedouro. Não existe previsão legal autorizando a colheita de provas dentro do direito do trabalho, com a exceção da precatória, como bem apontado pela doutora Érica, por meio de teleconferência. Olha, se eu preciso de um diploma processual que vai determinar qual vai ser o rito a ser seguido na discussão daquele direito, como que eu posso ignorar isso para uma situação extraordinária, criar obrigações para partes que não participaram dessa criação, dar o direito que eu entendo adequado com a minha percepção através de uma tela e depois não querer mais que isso seja discutido? Ou seja, a gente está falando de uma corrida agora para continuar prestando ao jurisdicionado o que a Constituição impõe que o Poder Judiciário faça, para daqui a 2, 3 meses, e a gente sabe que é depois dessa fase que o negócio realmente começa a demorar, serem todos os atos questionados, todos os atos terem sua validade questionada. Ou seja, eu acho que o mais importante a ser dito aqui é, estamos falando de artigos vigentes de norma imperativa. Estamos falando de criação de procedimento de poder judiciário que não tinha competência para isso. Então, por óbvio, a gente está falando, sim, de nulidades insuperáveis no procedimento da audiência por teleconferência. E mais, utilizando um pouco do que foi dito sobre empatia e solidariedade, eu peço a todos que nos estão acompanhando e aos nossos colegas que não se esqueçam desses outros colegas que não estão em escritórios grandes, que não têm estruturas potentes que podem suportar isso. E me sinto confortável em dizer isso em nome da AMAT. A gente tem uma cobertura de internet no Minas Gerais bem interessante,
mas sejamos solidários ao colega. E que qualquer ato, já caminhando para o final, que fuja disso, que é a regra geral, disposta no CPC e na CLT e na Constituição, que estão vigentes apesar do Covid-19, estão vigentes, é muito importante a gente sempre lembrar disso, sejam praticados como forma de exceção por acordo entre as partes. E o CPC assim autoriza. Pois bem, então agora eu queria só mais uma vez agradecer essa oportunidade de fala, dizer aos colegas que as nulidades estão claras, que qualquer um que precise se utilizar dessa ferramenta por entender que o seu representado teve ali o seu direito cerceado, se utilize dos dispositivos legais, lembrando que, apesar das portarias, resoluções e atos conjuntos, continuam vigentes. Boa noite, mais uma vez eu gostaria de agradecer, Sara, Nuri, em nome da AMAT Minas, esse grande evento, esse grande diálogo da Rede Lato. Nós que agradecemos, Mariana.